Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Libertou, libertou, pela graça de Jesus, libertou, 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 aleluia, pela fé libertou. Deus abençoe os irmãos nesta tarde de domingo, mais um domingo que nós estamos aqui para fazer uma live culto ao nosso Deus, da outra porção agora, que estamos continuando com este ministério. E hoje é dia 7 de junho de 2026. Eu vou anotar aqui, irmãos, que eu não tinha anotado. E vamos começar mais uma live, culto, para engrandecer o nosso Deus. Então, irmãos, nós vamos falar algum assunto hoje sobre algumas coisas aqui. E nós vamos falar sobre não se una novamente no que Deus separou. Então, Deus tem me inspirado para falar um pouquinho sobre este assunto. E nós vamos agora, então, agradecer ao nosso Deus pelos dias que temos passado, né, irmãos, aqui, e que temos tentado encontrar cada dia que passa mais o Senhor com a sua palavra e na sua palavra, né? Vamos adorar o Senhor com as ofertas para nós, então, darmos sequência ao nosso culto. Vamos fazer uma oração a Deus, vamos ficar de pé, irmãos. Senhor Deus, nós estamos aqui iniciando mais uma vez para cumprir o chamado que Tu tens me dado, de pregar mais uma vez às pessoas que podem ouvir na internet ou aonde esta palavra for. Nós Te agradecemos pelos dias que temos vivido e entregamos nossas ofertas a este ministério, para que Tu possas fazer a Tua vontade conforme for, Senhor. Estamos agradecidos a Ti e estamos aqui para receber as bênçãos que vêm desta última porção agora, da Tua Palavra, que nós temos recebido ela em nosso coração e crido que esta é a última misericórdia estendida às pessoas do mundo, porque a porta ainda está se fechando, quase se fechou já, da arca. Se tivesse fechado, não haveria pregação, já haveria o rapto. Então nós, Senhor, estamos rumo ao rapto, nós estamos quase lá. E a porta está bem, com uma frestinha só. Quem poderá, Senhor, entrar nesta frestinha? Se é que vai haver alguém, ou se simplesmente são pregações às almas encarceradas hoje. Nós deixamos tudo nas Tuas mãos, Senhor Deus, aos Teus cuidados, e agradecemos pelo que Tu tem feito através de nós aqui, que somos um povo fraco, mas que em Ti somos fortes. Agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo e que Tu possas ministrar a Tua palavra segundo a Tua vontade nesta hora. Que assim seja. Amém. Os irmãos podem se assentar. Temos passado uns dias assim, está com frio, né, irmãos? E ontem fez até um pouquinho menos frio, mas hoje já voltou um friozinho de novo, né? Então, estamos aqui para ver até onde Deus segue conosco nesse lugar.
Saudações a todos os irmãos que estão ali na internet, que Deus possa abençoá-los segundo a graça dele, a misericórdia dele, e que possa ajudar os irmãos a receberem a palavra que ele tem para dar através da minha pessoa, porque Deus fala a todos nós nesses últimos dias, tem falado desde o tempo dos discípulos e os apóstolos, o apóstolo Paulo e os mensageiros das eras, através destas pessoas. É que Deus tem falado a sua palavra e levado a sua obra adiante até o último e sétimo mensageiro, o irmão aqui dessa foto, William Merrill Branco. Vou ler aqui na palavra, irmãos, em Mateus, no capítulo 19 de Mateus, do verso 1 ao 12, a palavra de Deus diz o seguinte: E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes eles: Moisés, por causa da dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar? Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Aqui, irmãos, esta palavra se refere a casamento, divórcio e também a condição de uma pessoa solteira, que pode também ela mesma ter nascido de Deus como um eunuco, não tem vontade de casar, quer continuar a vida solteiro. Não há nada na Bíblia que impeça isso. Deus não obrigou nós a casar, apenas disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois de uma só carne. E que lá no princípio foi assim. E o apóstolo Paulo disse, se os irmãos lembrarem, que é melhor ficar como está, como ele era, do que se casar. Mas, por causa da carne, os desejos da carne, se a pessoa não tem como se conter, então, para não cair em prostituição por aí pelo mundo afora, atrás de uma pessoa atrás da outra, correndo um atrás do outro por aí, e caindo em sexo de todas as maneiras, em prostituição, melhor então que se case ou se una com uma pessoa
e viva junto com ela. O homem e a mulher o homem. Meu assunto hoje não é casamento e divórcio, mas eu peguei esta palavra de casamento e divórcio aqui da Bíblia para falar um pouquinho, não só como não desuna o homem aquilo que Deus uniu, mas também o contrário, não se una novamente no que Deus separou. Então eu vou falar um pouquinho ao contrário. Deus une, mas Deus também separa. Ele é tanto união como separação. E aonde nós vamos chegar com esse assunto, irmãos, da outra porção agora? Vamos ver o que Deus tem para falar com cada um de nós, porque nós sabemos que a pregação agora, após a pessoa estranha, o pastor Osmar Rodrigues Costa, ele pregou para as pessoas receberem a palavra por fora, a explicação do que Branham já havia pregado e o profetizes outra vez, profetizando outra vez a mesma mensagem de Branham, sem tirar nem pôr. Mas, quando não era escritura, que ali então significa que já estariam tirando e acrescentando alguma coisa, então viria uma outra porção agora, a qual nós estamos vivendo e crendo que está acontecendo diante de nossos olhos, para aqueles que creem, recebem e compreendem esta palavra conforme o que a própria Bíblia eu li, que Jesus disse: alguns não entendem, mas somente aqueles que lhes é concedido. Lembram que eu li ali na Escritura há pouquinho? Então, aqueles que é concedido entender estas palavras são as virgens prudentes deste dia, a esposa do Senhor, que irá subir ao rapto. Nós podemos ter certeza se vamos subir ao rapto, irmãos, ou não? Podemos ter sim, irmão. Nós temos certeza quando nós estamos crendo na coisa certa e temos o entendimento aberto quando ouvimos a palavra, entendendo aquela palavra que o pregador está pregando para a hora. Então, se você está compreendendo, conforme eu li ali na Bíblia que Jesus disse, isso é para aqueles a quem é concedido. A nós é concedido entender estes mistérios dos trovões e as coisas que foram reveladas pelo sétimo anjo e explicadas novamente pelo irmão pelo pastor, Osmar Rodrigues Costa, a pessoa estranha que cumpriu a profecia de Branham que viria uma pessoa pós-Branham. Vejam. Então, essa passagem refere-se a casamento e divórcio, e até parece que eu vou falar sobre esse tema de casamento e divórcio. Sim, corretamente, quem casa, nós, o nosso cônjuge é Deus, e é Deus quem deseja sempre conduzir isto, mas pessoas tomam a frente e se vão atrás de prostituições diversas em sua juventude. E muitos terminam por não deixar Deus trazer a ele a pessoa certa para cada um deles. Mas eu tomei essa escritura não só para falar sobre casamento e uniões, mas para entendermos também o contrário disso, ou seja, que aquilo que Deus nos fez desunir, não devemos novamente nos unir. Deus é tanto um que nos une, como também o que nos separa. Aquilo que Deus nos separa neste último tempo em que estamos agora vivendo após a pessoa estranha e após também o irmão William Marion Branham, o profeta e sétimo anjo, o qual cremos, Deus tem feito separações. E nessas separações, Ele mesmo tem mostrado para nós as separações. E nossos olhos têm visto. Uma grande separação e divisão aconteceu após o falecimento da pessoa estranha. Deus fez um chacoalhar e colocou um para lá, outro para cá e fez separações.
E se nós formos atrás de trazer de volta aquela união em que Deus mexeu e separou, então nós estamos agindo igual ao que as denominações estão querendo fazer, que é a união das igrejas e das religiões em uma coisa só. Verdade. Nós temos que unir uma coisa só naquele indivíduo que é o pregador do dia, que traz a palavra da hora revelada no dia, e viver embaixo desta palavra revelada da hora e do dia. Esse é Deus unindo através da palavra que ele prega, através deste homem que prega. No momento em que Deus traz um chacoalhar, e ele então faz um ir para lá e outro para cá, é porque Deus ali queria separar um certo joio que havia no meio do trigo. Porque nós estamos a caminho do rápido. Nós estamos a caminho para subir com as águias. E as águias não vão subir com corvos grudados entre eles. Entendem, irmãos? Então, não se una novamente no que Deus separou, é o que Deus está dizendo para nós agora, neste momento. Deus une em um casamento, seu marido, a sua esposa. As pessoas vão atrás de prostituição quando são jovens. Eu também já fui jovem e tem aqueles convites: vamos na balada, vamos lá em tal lugar, vamos no cinema, vamos ali, vamos lá, com a turminha, né? Eu já não fui muito de andar com turminha, irmãos. Nunca fui de andar em turminha, desde minha juventude. Nem com parentes meus eu não andava enturmado. Mas sempre via isso. E quando eu observava até parentes meus, primos e coisas assim, ou outras pessoas no colégio mesmo, enturmadas, aquelas turminhas dos rodas dos escarnecedores que dizem, né? E a gente vê eles ali enturmados entre eles. Então, quando aparece alguém diferente deles, eles já zombam, porque não está ali enturmado com eles fazendo a mesma coisa que eles querem que faça. Porque eles vão muito atrás de beber, fumar, e dessas coisas vão indo, acabam se prostituindo e indo atrás de prostituições. E nessas prostituições eles encontram pares, muitas vezes errados, e casam-se errados. E isso irá refletir ali na frente. Um casal, né, que se casou com um motivo errado, né? E não deixou Deus trabalhar, de Deus mostrar para a pessoa, ou ele orar e pedir a Deus que desse a pessoa certa para ele, a mulher ou o homem, cada um para si, e deixar Deus trabalhar. Os jovens, as pessoas geralmente não fazem isso, já porque na verdade não querem saber nem mesmo de ler a Bíblia, de aprender da palavra de Deus, que é a base de tudo para nós cristãos. A Bíblia é a base da fé cristã. E se nós não temos ela como o suporte de nossa vida, certamente acabaremos em um casamento errado futuramente e se separando um do outro. E na igreja não é diferente, porque a igreja de Cristo está casando com Cristo. Hoje a esposa está casada com a palavra da verdade revelada e a palavra da hora. Então vejam, não se una novamente no que Deus separou, ou vocês fazendo isso, você estará se tornando alguém contrário à obra do que Deus está fazendo para levar o povo ao rapto. E aí você não vai chegar no alvo, você vai se afastar do alvo. Você tem que andar justamente correto com o que Deus está fazendo na hora. Se Deus levou certas pessoas para lá, não é você que vai querer uni-las. Tem que deixar o Espírito Santo fazer esta obra de uni-las. E como é que Deus vai fazer a obra de uni-las? Não é você ali
adulando, digamos assim, através da internet ou num culto, o fulano de tal, outro fulano de tal, que saiu daqui do nosso companheirismo e começaram uma coisa de adulação. Ah, porque o pastor tal, fulano de tal, aquele pastor era gente boa e tal. Isso é adulação humana? Não. Deus traz a pessoa através da pregação, onde Ele fala através do servo da hora. Então o Espírito Santo age em quem ouvir, sem adulação humana. A palavra vai tocar em quem tem que tocar. E a pessoa que estava lá fora e foi retirada no chacoalhar de Deus, se for da intenção que ele volte a se unir com as águias, então ele voltará na intenção de se unir com as águias, mas unir com o homem da hora, e não contra o homem da hora. Porque todo aquele que não está debaixo da palavra do homem da hora e está unido com ele, não está na mensagem de um só homem. E está contra a palavra de Deus da hora, do dia e contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele que une, e é o Espírito Santo que traz as pessoas a crerem naquilo que é pregado na hora. Só vamos ao rapto através da palavra da hora. É essa que temos que crer. Foi a palavra da pessoa estranha, mas já não é mais. A pessoa estranha deixou os ensinamentos para nós seguirmos em frente com a outra porção agora. Senão, não haveria uma outra porção agora. Para que haver essa porção agora? E para aqueles que não creem nessa outra porção agora, ficarão parados ali sem compreender o que Deus está fazendo após a pessoa estranha partir. Agora, irmão César, pastor César, me diga, você tem como provar isto para nós? Branham falou sobre isto? Vamos ver. Vamos ver aqui algumas mensagens do profeta que eu separei, irmãos, e ver o que o irmão Branham fala sobre esses tópicos em que estou falando. Então, vou abrir aqui no Busca de Goiânia. E vou pegar aqui a mensagem chamada Religião de Jezabel, que foi pregada em 19 de março de 1961. Religião de Jezabel. E vou ler um pouquinho para vocês o que o irmão Branham está falando do parágrafo 168 em diante. Vejam o que o irmão Branham fala para nós entendermos um pouquinho mais sobre esta palavra, que é: não se una novamente no que Deus já separou ou separou. Diz irmão Branham: abençoe estes irmãos ministros, Senhor, enquanto eles estão reunidos em um coração e em um acordo. E todo o laico da igreja. O Deus Todo-Poderoso, deixa eu ver se eu coloquei certo aqui, irmãos. Não, eu peguei o parágrafo errado, irmãos, perdoe. Foi esse coisinho aqui de Goiânia, eles fizeram uma coisinha aqui bem estranha aqui. Vamos ver se eu consigo achar. É o parágrafo 84, irmãos. 84, da religião de Jezabel. Deus enviou cada sinal, maravilha, fez tudo o que ele poderia fazer, tentando conduzir seu povo, e constantemente eles se moviam adiante. Vejam esta cidade aqui, olhem para este país ao redor, aqui, com dezenas
de centenas e centenas de pessoas pentecostais. E o porquê de se colocarem na verdade onde estão eles mais tarde? Aqui é uma pergunta que o irmão Brando faz. E o porquê de se colocarem na verdade? Onde estão eles mais tarde? Porque alguém lhes disse para não cooperarem com a reunião. Vocês, pobres, deliberados, Deus tem misericórdia de vocês. É a única coisa que eu posso dizer. Quando vocês cristãos não tiverem mais espinhaço do que isto, vocês terão fúrcula. Fúrcula, aqui o tradutor diz que fúrcula é ganhador das aves. Eu não sei o que é isso. Em vez de um espinhaço, correto. O que precisamos é pregar o evangelho com os dentes nele. Isto cortará a coisa em pedaços. Foi exatamente como o resto deles. Então vocês quererão saber por que nós gritamos por isto. Então vejam, vocês têm os ombros insensíveis. Eu espero isto, eu tenho que esperar. Tudo isto aconteceu. E Israel, finalmente um dia vem saindo do deserto um velho companheiro de aparência peluda, Elias, o tisbita. Ele jamais veio de qualquer das organizações. Ele veio do deserto. Então aqui o irmão Brando está dizendo, o Elias, aquele tisbita, não veio de organizações, veio de um deserto, das denominações. Ele não veio de outras igrejas. Entende, irmão Juscelino? Era um profeta, o profeta Elias, né, que o irmão Brando está falando. Ele jamais veio de qualquer das organizações. Ele veio do deserto. Ele não tinha nada a ver com eles. Ele era um profeta do Senhor. Irmão, ele sacudiu aquele reino de Jezabel com tudo que estava nele. Eles o odiaram. Ele não teve nenhuma cooperação. Eu garantirei isto a vocês. A Bíblia diz que não, certamente. Eu imagino o que ele fez com aqueles rostos pintados de Jezabel. Ele colocou o machado à raiz da árvore, como fez João. As lascas caíam onde quer que queriam, mas ele a deitou ali. Ele sacudiu a nação, lá no tempo de Jezabel, mostrando que eles estavam errados e tentando chamá-los de volta para um verdadeiro Deus vivo e de volta à sua palavra, em vez da adoração de Jezabel. Vamos fazer uma pausa aqui, irmãos. Então vejam. Deixa eu ver como é que aqui. Não se una novamente no que Deus separou. Então, Elias, estava ali transformando aquele reino de Jezabel toda em maldição e falava palavras duras contra Jezabel e contra o seu marido Acabe, todo momento. E ele era contra aquele sistema deles ali. Ele estava fazendo o quê? Estava separando aquelas pessoas através da palavra. Aquelas pessoas separando. E eles odiando ele, não queriam ouvir ele, mas ele só falava contra, porque não tinham que falar de bem deles, pois eles só faziam coisas contrárias à vontade de Deus na hora, né? Ou seja, Jezabel, uma idólatra, induziu Acabe a colocar idolatria novamente lá em Israel. Estava contrariando a vontade de Deus. Deus teve que levantar um homem e, com a sua língua cortante, falar palavras para os desunir entre eles e trazer eles de volta a Deus, não ao Elias. Elias era apenas aquele homem que Deus usou para falar, mas era para trazer aquelas pessoas a Deus.
Ou seja, o que nós temos que fazer hoje? Estamos levando nós o povo aonde? Estamos trazendo o povo para o arrebatamento. Então, as palavras que nós temos que fazer quando dizemos não se una a tal denominação e isso e aquilo, é porque a pessoa tem que sair disso para vir para o arrebatamento. Ou ela não vai ser arrebatada, está vivendo numa igreja que diz que haverá rapto, mas não haverá rapto ali, porque não há preparação para arrebatamento. E nem creram naquele que foi o dia, o que trouxe a mensagem da preparação para o arrebatamento, que é o profeta irmão William Branham. Continuando o que Branham falou, o que fizeram eles? Eles o receberam? Não, eles o odiaram. Mas sua palavra prosseguiu a mesma, porque ele tinha, assim diz o Senhor, Deus trabalhou com ele e mostrou que ele era o profeta ungido pelas coisas que ele disse que aconteceriam. E tudo que ele fez provava que ele era profeta de Deus. Mas ainda assim eles não creram naquilo, porque cortou suas casas de jogos. Ele disse que eles estavam errados. Acabe era um trabalhador braçal, verdade? E vocês observem, eles não creram nele, porque, porém, ele pregou aquilo da mesma forma. Nenhum dos pregadores concordou com ele. Ele disse, eu sou o único que tem restado. Senhor, olhe para eles nem mesmo reticências. Ninguém cooperará, mas ele tinha uma missão a cumprir e ele a cumpriu. Ele tinha a palavra do Senhor, o assim diz o Senhor, e ele atacou a nação, ele atacou a igreja, ele atacou tudo que havia, e Deus estava com ele, diz irmão Branham. Nos foi prometido nos últimos dias que ele retornará a este país também. Eu sei, Jesus, Mateus 17, quando eles o perguntaram por que os escribas dizem que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas? Vejam o que ele disse. Elias verdadeiramente deve vir primeiro, passado, presente. Vejam, no tempo futuro, mas então ele dá João como um exemplo. João não estava em Malaquias 4. João não estava em Malaquias 3. Eis que eu envio o mensageiro diante de mim para preparar o caminho. Malaquias 4, ele disse, eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, quando a terra será queimada como restolho. E não era João, porque o Senhor jamais queimou a terra quando João veio. E se vocês observarem no último capítulo e no último versículo, ele disse, e ele, vejam ele falando, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Agora vejam, o primeiro João veio, o primeiro Elias, o que fez ele? Ele veio e trouxe uma mensagem e transformou os duros de corações dos velhos ortodoxos para a fé da jovem igreja, os filhos. Mas quando o próximo Elias vier no fim do tempo, ele terá que voltar e tomar os corações dos pais, os corações dos filhos, melhor dizendo, e os converter de volta à fé dos pais pentecostais. Vem a diferença? Deus abençoe os irmãos ali da internet, que eu vi que tem alguém assistindo, que Deus abençoe. Ele não será um destes aqui, assim chamados, que temos hoje. Ele irá de volta para Atos 2 e começará direto de lá. Ele pregará o evangelho inadulterado. Inadulterado, irmãos. Está falando aqui, o Branham falou. Ou seja, em outras palavras, aquilo que nós sempre falamos aqui, o evangelho completo, né, irmãos? Simplesmente dirá a mesma coisa que Pedro disse no dia de Pentecostes, pois o que ele disse em Pentecostes tem vindicado o resto das Escrituras completamente. Ele não torcerá por aí com alguma organização. Quando Elias vier, ele odiará mulheres, como Elias odiou.
Exatamente, ou mulheres más, como fez João. Ele será um amante do deserto, como eles foram. Ele não poupará. Nós estamos esperando que ele venha, ele virá. Deus disse que ele viria e ele estará aqui. Vejam, irmãos, hoje nós estamos vivendo já após Branham, e ele já veio. Sabemos, nós branhamitas, porque cremos em Branham, né? Que é o irmão William M. Branham, este que era o Elias prometido de Malaquias 4, 5 e 6. Então, o que estou lendo do irmão Branham aqui é que o irmão Branham estava falando aqui de um que viria no tempo que ele mesmo, o irmão Branham, estava pregando. E esse que veio no tempo que ele estava pregando, era ele mesmo. Era o próprio irmão Branham. Só que Branham não dizia, sou eu, sou eu, sou eu. Em poucas ocasiões ele disse que era ele. Pouquíssimas. Eu creio, se qualquer coisa, a mensagem que obtivemos hoje pronunciará aquela grande vinda dele, sim, Senhor, ele está em seu caminho, já nasceu, como foi Elias, e virá golpeando fora do deserto, em algum lugar ele se fará conhecido, ele pregará Atos 2, ele trará a fé destes velhos pais pentecostais de volta para a fé destes filhos pentecostais. Ele voltará de imediato para Atos 2:38, tudo completamente. Ele trará o evangelho real e inadulterado. Ele nada terá a ver com Jezabel e seu sistema. Ele será um servo de Deus, claro que será. A Bíblia disse que ele viria. Ele profetizará e golpeará sua mensagem na face destas Jezabéis, bem exatamente como fez Elias no começo para Israel. Eles o odiarão. Eles não cooperarão com ele. Não, mas ele virá. Deus prometeu isto e ele surgirá em cena. Ele pregará a igreja eleita, como disse que pregaria, sacudindo aqueles eleitos, sacudindo a carne dele, o mundo e coisas, sacudindo isto, concentrando-a, reunindo a igreja, um povo. Eu sei, você diz, esta é minha denominação. Irmão, você está errado. João veio como um homem sistema para introduzir a um homem, Jesus Cristo. E o Elias não será um sistema, isto será um homem. Jesus disse que sim, isto será um homem que é ungido do Espírito Santo. Vamos fazer uma pausa aqui. Então, o irmão Branham está dizendo, isto será um homem, que era ele mesmo falando naquela época, né? Hoje já é cumprido, era ele mesmo. Mas nunca mudou. A mensagem de um só homem continua sendo um só homem. Após Branham partir, veio a voz de Deus novamente através da pessoa estranha, pastor Osmar Rodrigues Costa, e continuou sendo um só homem. Saiu lá de Jeffersonville, veio para o Brasil, e do Brasil continua indo para o mundo esta palavra, mesmo após o falecimento do pastor Osmar, que foi a pessoa estranha, né? Continua a mesma voz, Deus através de um homem. Então, por que há que estão divididos entre eles e dizendo que são o quíntuplo de Efésios deste dia? Mentira! Não há mais quíntuplo de Efésios após a pessoa estranha partir. Esse quíntuplo de Efésios foi chacoalhado, foi desfeito. A mensagem não pode prosseguir na boca de várias pessoas separadas e um que agora eu vi tentando uni-los novamente. Ou pensa que Deus não tem me revelado a intenção do coração de um certo pregador que eu não vou dizer a igreja que é. Mas eu vi a pregação dele ainda ontem. Deus tem me revelado já a intenção do teu coração, meu irmão pregador. Não precisa dizer o teu nome. Deus fará você saber quem é que eu estou falando e é você mesmo que está aí me assistindo, escondido e vendo.
E Deus já me revelou sua intenção de coração. E eu vou dizer: converta-te agora mesmo e não prossigas com o que está no teu coração, porque Deus já me avisou que Ele não vai fazer você progredir nesta intenção. Então, irmãos, o que estou dizendo na internet hoje é um recado também a um certo pregador que está tentando se fazer de bonzinho. E sabe por quê? Porque o dinheiro já lhe subiu a cabeça, o salário do pastor já lhe subiu a cabeça. Deus não usa homens assim. Irmãos, Deus não vai usar um homem com a intenção de que agora que assumiu um posto de pastor, escolhido pelo povo, e que gostou do salário que está ganhando, ou pensa você que Deus não tem um homem ungido ainda na terra, um só homem, e que Ele revela certas coisas a este homem, o qual estou pregando para vocês na internet, e diretamente esta mensagem indo para este pastor. Você já foi descoberto por Deus. Deus já me revelou. E já está sendo combatido por Deus através da minha pregação. Não tente ir em frente, porque Ele vai te derrubar. E vai ser feio o que vai acontecer com você, porque você não faz ideia do que este ministério da outra porção é poderoso para esta última hora em que vai reunir aquelas virgens prudentes que são as águias que subirão no arrebatamento que virá. Não tente fazer o que está tentando. Estou tentando avisar você que se você tentar fazer, vai se arrepender amargamente. Então Deus fez eu dar esse recado para que você repense e não faça mais pregaçõezinhas na intenção de fazer isto. Não se una novamente do que Deus separou daquele lugar e chacoalhou, porque Deus sabe quem é cada um, irmãos. Ele conhece o íntimo de cada pessoa. Ele sabe quem irá no rato e quem é para estar, que é águia que vai estar com águia, e quem é corvo que não é para estar. Quem trará essas águias novamente que foram separadas não é você, nem eu. Mas a voz de Deus através do pregador da hora, que fará o Espírito Santo, então, trazer de volta as águias na mensagem, na verdadeira palavra da hora do dia e debaixo daquele que tem que estar na mensagem de um homem só. Debaixo de um só homem. Então vejam, irmão. Então, irmão Branham continua dizendo: eu sei, você diz, esta é minha denominação. Irmão, você está errado. João veio como um homem sistema para introduzir um homem em Jesus Cristo. E o Elias não será um sistema, isto será um homem. Jesus disse que sim, isto será um homem que é ungido do Espírito Santo, e ele não introduzirá qualquer 3 ou 4 deuses, ele apresentará o Senhor Jesus Cristo, pois sua mensagem sacudirá os filhos pentecostais de volta à fé dos pais outra vez. Então isso o irmão Branham já fez. Isso nós estamos dentro, porque nós estamos debaixo dessa mensagem de um só homem, da mensagem de irmão Branham e também das pregações que pastor Osmar Rodrigues Costa tem feito e fez para nós, e ainda continuamos ouvindo, aqui entre nós temos ouvido, irmão Luiz também, mas sabemos que serve somente para agora conhecimento nosso. O que temos que conseguir é prosseguir indo a caminho, seguindo adiante ao rapto, para que o poder do arrebatamento se manifeste. Você se lembre, irmão, se eu disser estas coisas são torpes, eu necessito de ir ao altar. Estou dizendo a você, assim diz o Senhor. Se Deus não tivesse vindicado, eu tenho dito a vocês a verdade.
pela nação em volta do mundo. Então diga-me onde estava o erro? Eu estou lhe dizendo a verdade. Volte para Deus rapidamente. Saia desses sistemas. Aqui, irmão Branham está falando dos sistemas que nós já conhecemos, os evangélicos, os católicos e outras religiões que nem são sistemas, porque são seitas, religiões que se seguem aí, candomblé, coisas assim, das trevas, não tem nada a ver com Cristo Jesus. Mas hoje o sistema que estou falando é terceira etapa revelada, está se tornando um sistema e não percebeu. Após pastor Osmar ter saído, houve um chacoalhar. Esse chacoalhar tirou os abutres que haviam no meio. Não una eles de volta a você, porque você estará fazendo uma obra contrária ao que Deus já fez. Aquilo que Deus amaldiçoa, nós não podemos abençoar. E aquilo que Deus abençoa, nenhum homem pode amaldiçoar. Então, irmão Branham diz, volte para Deus rapidamente, saia desses sistemas, pois a Bíblia diz no livro de Apocalipse que a hierarquia católica romana era uma prostituta e era mãe das meretrizes. O que é isso? Igrejas, sistemas. E de onde veio a igreja metodista? De onde veio a igreja luterana? De onde a metodista, batista, todas as organizações vieram? Deus jamais organizou uma igreja. A igreja católica disse que eles começaram lá no passado, quando Jesus organizou a igreja. Eu quero a página na história, ou a página na Bíblia. Ali jamais houve uma organização por 306 anos. Após a morte do último apóstolo, então, eles formaram o Concílio de Nicéia e formaram uma organização. E quando Lutero veio, ele era um grande homem de Deus, mas tão logo ele partiu, aquele pequeno grupo foi e formou uma outra organização. Então o Espírito Santo vem com os pentecostais e eles saíram da metodista. E o que aconteceu? Então eles se organizaram. Agora isto aqui, irmãos, foi o que aconteceu nas igrejas que hoje nós sabemos, nós que estamos separados deles. Entendem, né, os irmãos, o que eu quero dizer? E o que está acontecendo dentro dos branhamitas? Agora, os branhamitas que estou falando são aqueles mais parecidos ainda com a verdade, aqueles que são a verdade. Quem são os mais próximos da verdade? Os da terceira etapa revelada. Aonde Deus teve que chacoalhar para tirar os abutres do meio? Nos da terceira etapa revelada. Porque ainda precisa ir ao rapto e estar unidos somente os verdadeiros com os verdadeiros, as águias com as águias. Não pode haver abutre ali no meio. Continuando aqui, o irmão Branham diz, mas eles serão um sistema formado por um único homem com o poder e a unção de Elias. Aí está onde está a família Branham. Onde está tu, família Branham? Irmão Branham está respondendo para nós aqui, mas eles serão um sistema formado por um único homem com o poder e a unção de Elias, para cumprir esta profecia, aleluia. Ele sacudirá isto, e lembrem-se, ele prometeu a eles, e profetizou, e disse-lhe todas as coisas, e Deus operou com ele, mas sua mensagem final foi atacar na Casa Branca. Diz irmão Branham aqui, quando João veio, sua mensagem final foi atacar a Casa Branca daquele dia. A última mensagem de Elias, quando ele caminhou estrada abaixo naquela manhã, após estar na presença de Deus lá fora, caminhou por aquela estrada abaixo, com os seus velhos cabelos sobre si, sua careca brilhando, as costeletas voando, aqueles pequenos velhos olhos vislumbrando com a glória de Deus, aquele cajado em sua mão e seus pés tão firmes quanto poderiam estar. O que estava ele fazendo? Caminhando diretamente de Samaria para a presença da Casa Branca.
e dizendo: assim diz o Senhor, nada temendo. As igrejas o tinham desprezado, o povo o tinha desprezado, então agora ele está dando o ataque final sobre a Casa Branca. Aqui no Branco está dizendo Casa Branca, está querendo dizer lá o reino de Jezabel, né? Então o que aconteceu após isto? Ouçam, após aquele ataque sua voz calou, ninguém o ouviu mais, Deus o tirou de cena. Disse: Elias, você tem feito sua mensagem conhecida de todo o Israel. Eles a conhecem. Agora vem aqui no deserto, fique longe deles. Separe-se, pois eu vou fazer algo. Eu vou mostrar-lhe o que é desprezar minha mensagem. O que aconteceu? Guerra, carestia e fome. Foi o que desceu sobre o reinado de Jezabel naquele tempo em que Elias se escondeu de Jezabel ali no deserto. Assim diz o Espírito Santo: vejam o que está vindo, vejam o que vai resultar. Houve uma fome, haverá uma fome. Haverá uma fome? Talvez não de pão, mas de ouvir a palavra de Deus e sua verdade. Todas as igrejas se associarão e irão direto para isto igualmente, exatamente como eles já têm sido engolidos com ela. O que fez Elias? Ele encontrou uma fonte escondida, caminho acima na montanha, onde ele obteve alguma água da vida, divina revelação de Deus, enquanto ele assentou-se lá sob o poder de Deus. As revelações sendo uma pequena fonte escondida, enquanto o restante deles estava morrendo de fome. E Deus abençoou seus servos, aqueles corvos. Eles lhes trouxeram algo para comer, enquanto ele estava isolado do povo. Eles estavam lá embaixo, famintos por um reavivamento. E tudo prosseguindo. Não ouçam mais seu reavivamento. Onde está aquele velho ranzinza que vai por aí destruindo nossas organizações? Ele está, onde está ele agora? Eles não sabiam. Ele se agarrou com Deus, fora, num lugar isolado, onde eles não ouviam sua voz. Então, eles começaram a ver. Então, quando ele se afastou, irmãos, aí aquele povo começou a ver. Ver o quê? A mão de Deus começou a pesar sobre eles. Quando Deus envia uma mensagem e dia ao povo, eles não a recebem, então ele afasta seu servo e envia suas pragas, fome, morte, espiritualmente falando, fisicamente também. Você está olhando para uma depressão, irmão, você pensa que você viu alguma coisa, você espere após um tempo, você nada tem visto, você acha que você está morrendo por um bom reavivamento espiritual, você espere após um instante, você espere apenas anelar e clamar por ouvir a palavra de Deus. A Bíblia disse assim: haverá uma fome nos últimos dias, disse o profeta, e não por pão e água somente, mas por ouvir a verdadeira palavra de Deus. E aquela voz se calará no deserto, em algum lugar escondida ao longe. Agora, irmãos, aqui, para continuar o assunto, eu vou ler aqui na mensagem, o irmão Brandon continuar lendo uma outra mensagem, que é como a água agita como a águia agita seu ninho. Olha que nome interessante, né? As mensagens do irmão Brandon. Como a águia agita seu ninho, pregada em 22 de janeiro de 1961. Vou ler aqui alguns parágrafos desta mensagem. Aqui é o parágrafo 168. Do 168 em diante, diz o seguinte, dizia aqui, caiu fora aqui, irmão. Só um pouquinho, irmãos, aqui que caiu fora. Esse negócio aqui não dá para encostar em nada.
Diz irmão Brana, você sabe, dizem que certa vez um fazendeiro ia colocar uma galinha para chocar. Vejamos, qual é a quantidade de ovos para chocar? 15? Eu acho. 15 é o que a galinha choca. Eu ouvi uma velha boa mãe ali fora dizer, sim, eu recordo que a mamãe costumava marcá-los todos com um lápis. Então ela podia dizer se havia ovos frescos ali ou não. Você sabe, nós tínhamos que observar aquilo, vem? Ovos frescos significavam bastante. Então, ela colocava a galinha para chocar com 15 ovos. E o fazendeiro tinha apenas 14 ovos. Então ele subiu em um penhasco e apanhou um ovo de águia. O trouxe para baixo e o colocou debaixo da galinha. Quando eles chocaram, ali havia 14 frangos e uma águia. Esta é a mais ou menos a média. Um de uma ninhada. Isto é certo. É mais ou menos assim que ocorre, claro, cerca de um por ninhada. Então, quando esta aguiazinha nasceu, você pode imaginar que pato estranho era ele naquela denominação ali embaixo? Ora, ele não compreendia o que a velha galinha dizia andando ali ao redor. Cocorococó, corococó, cocorococó. Agora vê você, que os dias dos milagres já passaram. Cocorococó, corococó, corococó, o Brana faz aqui. Ele disse, qual é o problema? Ela saiu dali e ciscou ao redor, você sabe, naquele celeiro, e eu vou fazer jantar de sopa nesta noite. Que todos venham, você sabe, tudo isso assim, ora, ele não sabia, ele não gostava daquele tipo de alimento. Aquilo lhe dava náuseas, todos eles o criticavam. Todos nós tivemos aquela experiência, não tivemos? Ali os outros irmãozinhos, as galinhas, criticavam de nós. Imagina as pequeninas águias fêmeas. Havia algo diferente com ela. Ela não tinha nem mesmo asas curtas e cortadas, ela tinha longas asas. Eu não quero te ferir, eu te amo muito, mas irmão, às vezes quando você deixa a pele um pouquinho áspera, isto te ajuda. Então, ele andava por ali, você sabe, com as suas asinhas, dizia, bem, por que eu não pareço com o restante deles? Por que será que não consigo tolerar tal coisa como aquela? O que é isto? Então, aquela aguiazinha pensava isso, irmãos? Ela estava ali meditando, porque ela era diferente daquelas galinhas, daqueles pintinhos, os que deveriam ser irmãozinhos dela, mas ela era diferente, ela não era um pintinho, ela era uma aguiazinha. A velha galinha ali fora em cima de um monte de esterco, ela fica ciscando as velhas coisas mortas do mundo, dizendo, agora nós vamos ter corrida de barril na praia, onde todos vão nadar, que coisa! Ele não podia suportar aquilo. Nós vamos ter um jogo de azar no porão, aquele pequeno bingo. E é isto que é bingo, eu não conheço esses tipos de nomes, correto? O que é jogo de azar? Talvez eu esteja errado, bingo, veja, seja o que for, de qualquer maneira, nós teremos isto. Aquela aguiazinha não podia compreender aquilo, aquela não era a coisa que ela comia, isto não encaixava muito bem. Você não se sentia deste modo quando você estava ali fora? Rapaz, eu me sentia, que coisa para mim, aquela coisa fedia, chamando a si mesmos de cristãos. O pastor tem que despedir a igreja 15 minutos mais cedo para fumar antes que ele possa voltar para o púlpito. Isto não soava correto para mim. Todos os diáconos saíam por ali. Eu sei que eles saíam com mulheres na igreja e coisas assim, aquilo não soava como cristãos para mim, isto simplesmente não encaixa corretamente. Então,
Ele andava por ali, ele tinha que ficar lá atrás o tempo todo. Eles nunca te colocaram em nada, não se preocupe com isto. Eles têm que sair dali para onde eles se parecem com galinhas. Você sabe, então a primeira coisa que você sabe é andando ao redor do quintal. Ele era um número ímpar e qualquer cristão nascido de novo, em uma bagunça como aquela, qualquer águia em um lugar como aquele é um número ímpar. Isto é correto. Então ele não sabia o que fazer. O pequeno companheiro não sabia melhor. Talvez nós não sabíamos. E certo dia, sabe de uma coisa? A mamãe sabia que havia botado 2 ovos. Chuva temporã e chuva tardia. O que aconteceu com um deles? Então ela começou a procurá-lo. Aqui vem ela, batendo estas asas. A grande águia. Ela estava olhando ao redor com seus grandes olhos penetrantes. Eles podiam enxergar em todas as partes. Ela voou sobre o celeiro. Oh, que coisa! Quando ela o fez, ela disse: filhinho, aqui não soou como cocorococó. Não, não. Ele virou sua cabecinha e olhou para cima e disse: Isto soa verdadeiro. De onde veio isto? Ó, que coisa! Você recorda a primeira vez que Deus falou com você? Ó, glória, vão me chamar de santo rolador de qualquer maneira. Então é melhor você simplesmente começar agora. Ó, que coisa! Quando eu ouvi sua voz pela primeira vez, ela falou como muitas águas. Que coisa! Através das correntes do riacho onde as águas se agitam. Então ele pode deitar, banhar-se, olhar para cima. E ele olhou para cima e disse: o que foi aquilo? Ela voltou novamente. Ela disse: querido, você é meu. De qualquer forma, você não pertence a este lugar. Saia no meio deles, se separe, diz o Senhor. Não toqueis em suas coisas imundas, e eu serei o vosso Deus. Eu serei o vosso Deus. Vocês serão filhos e filhas para mim. Vem. Você não pertence a ela. Aquela velha organização diz que os dias dos milagres já passaram. Você é meu. Você é uma águia. Oh, aquilo soa bem. Ele disse: eu compreendo este tipo de conversa. Sim, Senhor. Ora, para começar, ele era uma águia. Ele era realmente uma águia. Apenas entrou no ninho errado. Aquilo foi tudo. Eu espero não estar vos ferindo, irmãos. Eu estou apenas lhes dizendo a verdade. Isto é correto. Muitos deles hoje estão no ninho errado. Oh, disse: no ninho errado? Oh, mamãe, é isto que aconteceu? Sim, você é a minha mamãe. Sim, eu sou ambos, papai e mamãe, irmã e irmão. Eu sou tudo para você. Isto soa bem, mamãe. Agora, mamãe, o que eu devo fazer? Disse: vou lhe dizer, querido, o que você tem que fazer. Você tem que pular. Você tem que pular e tirar os seus pés do chão e então apenas começar a bater as suas asinhas. Simplesmente batê-las o mais forte que você puder. Você pode subir porque você é uma águia. Vem, você possui penas longas. Voe, apenas pule para sair do chão e comece a bater as suas asas com força e eu te apanho. E ele pulou para cima, esta guiazinha, saindo daquelas denominações, e bateu suas asas 4 ou 5 vezes e foi facilmente até o poste do celeiro, bem no meio da denominação pentecostal. Você não pode organizar o Pentecoste, você não pode denominar. Pentecoste é uma experiência, não uma organização. E isto é para vocês metodistas, vocês batistas, vocês presbiterianos. Eles tentam colocar cercas ao redor disso, mas isto não é assim. As águias voarão bem sobre isto, claro que voarão, não prestem nenhuma atenção nisso. Mamãe, vem aqui, ele disse. Mamãe, não estou me comportando bem, veja onde estou agora, mamãe. Ela disse: filhinho, você terá que pular mais alto do que isto, ou eu nem mesmo posso te pegar. Ali
Desceu ela novamente, ela jogou seus pezinhos para cima no ar e começou a bater as suas asas o mais forte que podia. E a primeira coisa que você sabe, ele sentiu que começou a subir, subir até que atingiu a branca Via Láctea. Amém. Então ele podia voar sozinho.